Está aberta a sessão ordinária desse dia 16 de novembro de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 46, 2020, sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2020. Ata 46 de 2020. Aos 9 dias do mês de novembro de 2020, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores: Lothar Rose, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prade Centeno, Wendel Carpes, Vacílio dos Santos e Wilson Furman. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras: a ata 45 de 2020, da sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicações 27 de 2020, subscrita pelos vereadores Alexandre e Vilma, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesa por não haver projetos em pauta. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de novembro de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2020, Wilson Furman, presidente, e Vilma Millink, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 24, 2020. Pedido de informação número 24, 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal de Turuçu sobre gastos com diárias a viagens a Brasília. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esse pedido de informação sobre os gastos com diárias e viagens a Brasília requer que seja enviado à Casa Legislativa as respostas com a devida comprovação. Quantas e quanto foi o valor gasto em diárias? No montante dos 3 primeiros anos de gestão, quanto foi gasto com viagem e diárias pela senhora prefeita municipal? Justificativa. Justificamos este pedido de informação levando em conta uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões em 5 de outubro de 2020. Alexandre Borchardt, vereador do PP, Arlete Hartwig, vereadora do PP. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de ofício número 202, 2020, oriundo do gabinete da prefeita. Ofício 202 de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Millek Ferenbach. Senhor presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 24 de 2020, venho responder o pedido de informação número 24 de 2020, encaminhada ao Executivo, conforme segue. As indagações antes citadas têm sua resposta de forma integral no site do município, site da transparência, bastando uma simples consulta e interpretação. Sem mais para o momento, subscrevo-me Selmira Millek Ferenbach, prefeita municipal. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 25, 2020. Pedido de informação número 25, 2020. Ementa. Dispõe sobre gravações das câmaras de segurança internas e externas do Poder Executivo Municipal de Turuçu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esse pedido requerem que seja enviado a esta Casa Legislativa a gravação das câmaras de segurança do prédio da Prefeitura Municipal de Turuçu, internamente e externamente, no dia 28 de setembro de 2020. Gravação de todo o horário do expediente. Justificativa. Justificamos esse pedido de informação baseando-se no inciso 1
do parágrafo 2º do artigo 2º e 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Desde já agradecemos a solicitação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala de sessões em 5 de outubro de 2020. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Arlete Hartwig, vereadora do PP. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do ofício número 203/2020, oriundo do gabinete da prefeita. Ofício 203 de 2020, a Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Milic Ferenbach. Senhor Presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 25 de 2020, venho responder o pedido de informação 25 de 2020, encaminhado ao Executivo conforme segue. Informar que as imagens das câmeras instaladas na sede da Prefeitura Municipal ficam armazenadas por apenas 7 dias, impossibilitando de fornecê-las. Sem mais para o momento, subscrevo-me Selmira Milic Ferenbach, Prefeita Municipal. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 22/2020. Pedido de informação número 22/2020. Ementa, dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal de Turuçu a respeito dos kits da Patrulha Agrícola. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a vereadora que subscreve requer que seja enviada à Casa Legislativa respostas aos seguintes questionamentos. Quantos kits da Patrulha Agrícola o município recebeu? Quantos implementos compõe cada kit? Para que os kits foram entregues e como estão sendo administrados? Quais os deputados são responsáveis pelas emendas destinadas à aquisição desses kits? E qual foi o valor de cada deputado individualmente destinado? Justificativa. Justifica esse pedido de informação levando em conta uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala de sessões em 5 de outubro de 2020. Arlete Hartwig, vereadora do PP. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do ofício número 204/2020, oriundo do gabinete da prefeita. Ofício 204 de 2020, a Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Milic Ferenbach. Senhor Presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 22 de 2020, venho responder o pedido de informação 22 de 2020, encaminhado ao Executivo conforme segue. Informar que as indagações deste período de informação já foi respondido no decorrer deste ano, pois pelo princípio da legalidade é medida que se impõe informar o Legislativo sobre este tema. Sem mais para o momento, subscrevo-me Selmira Milic Ferenbach, Prefeita Municipal. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 23/2020. Pedido de informação número 23/2020. Emenda, dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal de Turuçu a respeito da verba oriunda do deputado Daniel Treziak. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a vereadora que subscreve requer que seja enviada à Casa Legislativa informações sobre a verba parlamentar do deputado federal do PSDB, Daniel Treziak. Verba que é destinada para dar continuidade no calçamento da Avenida Arthur Lange, no valor de R$400 mil. Por que a obra não teve início? Por que queriam fazer empréstimo se nem estão usando o dinheiro que está engavetado? O que vai acontecer com esse dinheiro se caso não for usado até o final do mandato 2020? Justificativa. Justifique esse pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das sessões em 5 de outubro de 2020. Arlete Hartwig, vereador do PP. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do ofício número 205/2020, oriundo do gabinete da prefeita. Ofício 205 de 2020, a Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Milic Ferenbach.
Senhor presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 23 de 2020, venho responder o pedido de informação 23 de 2020, encaminhada ao Executivo conforme segue. Com relação ao referido empréstimo, precisa de autorização do DENIT, devido à rua ficar dentro da área de domínio, estando aguardando o despacho do DENIT, por falta de funcionário, os quais estão afastados pela pandemia do novo coronavírus. Senhora vereadora, como a verba poderia estar engavetada se está na Caixa Econômica Federal? Nossos projetos não são políticos, ao contrário, são projetos de governo para o município. Por fim, a verba do deputado Daniel Treziciak são para trechos diferentes, que seria o empréstimo objeto do projeto de lei, que não foi votado em tempo hábil, e por esse motivo o trecho referido continuará com barro e poeira para a população. Sem mais para o momento, subscrevo em Selmira Miller Ferenbach, prefeita municipal. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 16/2020, oriundo da Secretaria de Educação. Ofício 16 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Wilson Furman, presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu. Assunto: projeto aluno nota 10. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste informá-lo que este ano, em virtude da pandemia Covid-19, deixamos de indicar o título de aluno nota 10, sendo que tínhamos para o momento, subscrevo-me, José Francisco Madruga da Conceição, secretário municipal de Educação de Turuçu. Os vereadores Marlon e Wendel farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem ao vivo via Facebook, voltamos com as transmissões, as pessoas que nos assistem aqui na casa, em especial ao Valdomiro, o Nenê, o eleito vereador no dia de ontem. Senhor presidente, eu, quando decidi usar a tribuna, eu vim para falar um monte de coisas, enfim, para relatar um monte de coisas, mas eu vou deixar porque eu já relatei o que eu precisava nas urnas. Mas eu quero dizer, senhor presidente, colegas vereadores, que eu passei nessa eleição a mesma coisa que eu passei na outra. Eu me senti muito humilhado, tanto nessa como na outra. Porque há 4 anos atrás eu ouvi de um ex-vereador que eu era candidato para 20 votos. E eu fiz 129. O que eu queria na rua se eu estava juntando voto para o fulano de tal, porque no meu partido era fulano de tal e mais um. E eu nunca era cogitado. Dessa vez, eu ia ser carregado nas costas do meu partido. E eu novamente fui o mais votado. Fiz 38 votos a mais do que eu fiz da outra vez. E eu tinha um amigo, irmão, no qual eu apoiei e torci muito para ser candidato, pela candidatura, que era o Jason. E parabenizo ele pelos 40 votos. Então, eu ganhei muito mais que perdi. O que eu queria dizer é que enquanto esse tipo de coisa acontecer, o nosso município não vai andar. Me chamaram de arrogante, me chamaram de um monte de coisas, e a minha arrogância, vereador Arlete, eu comprovei nas urnas. 167 votos. Não é para qualquer um. Ainda mais estando dentro dessa casa, no qual nós somos visados. Nós estávamos no pedestal. Nós éramos o alvo. Quem vinha de baixo queria a nossa vaga. Fiz uma campanha limpa, propositiva, tá? Uma campanha limpa, propositiva, e já vou comunicar, vereador Arlete, vice-prefeita, a partir do dia 1º de janeiro, no qual merece receber meus cumprimentos, que antes mesmo de começar a campanha, tá? Antes mesmo de começar a campanha, e eu nem usei na minha campanha,
eu tenho uma emenda no valor de R$100 mil, porque eu nem sabia se eu ia me eleger ou não. E eu já tinha pedido para o próximo ano, para colocar uma academia ao ar livre e uma pracinha para as crianças do outro lado da ponte, naquele bairro tão esquecido. Eu espero que vocês olhem para aquele bairro, porque eu estarei aqui para brigar pelo bairro Arroio Grande. Hoje não está representado oficialmente por ninguém, mas eu serei o vereador com um olhar especial para o bairro Arroio Grande. A gente precisa olhar para as nossas extremidades, assim como a gente precisa olhar para a Vila Anderson. Não pode ser só no centro da cidade. A gente precisa trabalhar para todos. Como dizia a sua música, na colônia e cidade. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos. Agradecer em especial ao PDT, ao colega vereador Wendel, ao Nenê, a Doris, a Julice, a Maritim e a Suelen. Porque sem elas, Nenê, nós não estaríamos aqui, ou nós não iríamos assumir em 2021. Ninguém carrega ninguém nas costas. Pode ter certeza que eu não te carreguei nas costas. Tu fez uma baita votação e parabéns. És merecedor. Espero que tu faça pelo teu povo. E com certeza tu sabe que pode contar comigo. Como colega de bancada, no que depender de mim, nós vamos trabalhar juntos. Mas eu quero muito agradecer as pessoas do nosso partido que infelizmente não conseguiram se eleger, mas que foram brilhantes, que deram o seu melhor. Infelizmente, a gente só tem 9 vencedores. Colega vereador Gilson, colega vereador Lotar, colega vereador Wilson, não se sintam derrotados. Não existe derrotados. É um jogo. Uns vão ganhar e outros vão perder. Parabéns por terem coragem de colocar o nome à disposição do partido e da cidade de vocês. Foi uma honra trabalhar com vocês. Colega vereador Guri, parabéns por estar dentro dessa casa por 20 anos. Parabéns. Colega vereadora Vilma, não quis tentar a reeleição, parabéns pelo trabalho, foi 2 anos presidente. Me propôs, atendeu 2 pedidos meus. Vou agradecer agora publicamente, que é a transmissão ao vivo e a rampa para cadeirante nessa casa. E por fim, e não menos importante, Alexandre, cara, tu é excepcional, parabéns. Parabéns. Tu só tem a ganhar nesse município. Aliás, tu só tem a crescer, o município só tem a ganhar contigo. O município só tem a ganhar. Um cara que vai numa casa e reconhece que não pode fazer nada pela pessoa e diz, fulano faz por ti, mas eu preciso que tu vote no fulano. Isso sim é ser humano, e tu é. Por isso que tu está sentado aqui, vai estar sentado pelo 3º mandato e pela 3ª vez o mais votado. É a campanha limpa. Não é todos que sabem fazer. Quero agradecer, então, a minha irmã Juliana, que teve o dia lá, ontem, como fiscal do PDT, que chorou muito, ficou nervosa, preocupada. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, que eu quase matei do coração, porque era 7 horas e eu não sabia ainda, e ela apavorada, preocupada. Família, né, gente? A gente, embora saiba que entra na política e pode ganhar como pode perder, a família da gente é difícil de aceitar, difícil de engolir. Mas eu já estava feliz por ter aumentado minha votação. Estou muito feliz. Desejo aos novos colegas vereadores que trabalhem, que façam jus aos seus votos, porque Turuçu precisa e merece de gente competente, de gente honesta e de gente que trabalhe por essa terra. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço na tribuna. Parabéns a todos os eleitos. Parabéns a todos os 39 também que não ganharam a eleição. Parabéns por terem coragem de colocar seu nome à disposição, porque não é fácil. O Nenê vem de 4, né? Na quarta, né? Vem de 4 eleições. Não deu na primeira, não deu na segunda, não deu na terceira, deu na 4ª. É muita coragem e força de vontade. Coragem é um elogio, tá? E muita força de vontade.
No mais, obrigado a todos, obrigado a você que me deu o seu voto de confiança. Pode ter certeza que o que eu prometi dentro da sua casa eu vou cumprir. E o que eu prometi era, me dê o seu voto de confiança e tu não vai te arrepender. Pode ter certeza disso. Obrigado de coração. Vereador Wendel. Boa tarde, colegas, as pessoas que nos assistem pela live da Câmara. Bom, eu vim aqui, primeiramente, agradecer as pessoas que acreditaram, que me deram um voto de confiança. A gente sabe que a política é assim, às vezes se ganha e se perde, tem que saber ganhar e tem que saber perder. Quero dar parabéns aos colegas vencedores, parabéns ao Ivan, Arlete, foi uma grande vitória, ao Alexandre, que é um batalhador, que corre o dia todo, o Marlon, que também presta um grande serviço para a comunidade, e o Nenê, que está entrando agora, que eu acredito que também vai fazer um grande trabalho. Quero dizer para vocês que eu saio feliz, porque eu acho que eu consegui fazer um trabalho bom. Eu fui a pessoa que sempre batalhou pelas causas da população, briguei pela não vinda da Corsã, que tanta população não quer, por várias outras causas que sempre foram em prol da comunidade. E também sempre amparei, trabalhei junto com a Associação do Leite, do Morango, fui o vereador que esteve sempre presente, que fez projetos para eles. Então, assim, eu acho que trouxe recursos, vários recursos para o município, né, nesse mandato. Então, assim, eu saio feliz, porque, tipo assim, eu tive argumentação para fazer minha campanha. Se não deu certo, as pessoas é que decidem. Mas eu tenho a consciência tranquila, que eu me esforcei ao máximo para fazer um Turuçu melhor. E eu trabalhei. Então, assim, infelizmente, a política nem sempre é como a gente quer. Mas fico feliz, fico agradecido e digo para vocês que os votos que eu tive, eu agradeço muitas pessoas que acreditaram em mim, que deram o seu voto, e que vou continuar trabalhando por um Turuçu melhor. Vou continuar. Se eu não for aqui, tudo que eu puder para fazer para que esse município cresça, para que a gente consiga ter alguma coisa, ter um emprego, talvez eu consiga participar de forma externa, mas sempre vou estar apoiando para que isso aqui, um dia, a gente possa, que os nossos filhos, os nossos amigos estejam um trabalho, que isso cresça, que isso vire uma cidade de verdade, que é o que precisa. Eu acho que Turuçu está no momento que precisa desenvolver. Então, assim, eu digo a todos que foi um prazer trabalhar esses 4 anos com todos aqui. Eu acho que todo mundo trabalhou, todo mundo se esforçou. Os colegas foram, a gente tinha as nossas divergências, mas, fora isso, a gente sempre foi amigo, né, se deu bem. Eu acho que é importante o respeito e tudo mais. O colega Wilson, que é nosso presidente hoje, a colega Vilma, que foi presidente, a Arlete, que fizeram um grande trabalho na presidência da casa. E dizer para vocês que a vida continua, que a gente vai estar aí, o Wilson, alguns de nós vamos sair, mas acredito que a gente sempre vai trabalhar pelo bem de todos. Era isso, meu muito obrigado, e deixo aqui meu muito obrigado a todos, a todas as pessoas. Boa noite. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 27 de 2020, oriundo do Executivo. Projeto 27 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2021. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2.
o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta e ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Capítulo 2, do orçamento fiscal e da Seguridade Social, seção 1, da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa, em R$ 19.922.990,57. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto de que foi arrecadado, na forma da legislação vigente, de acordo com os seguintes desdobramentos. Especificação. Receitas correntes. Recurso livre, R$ 10.014.055,60. Recurso vinculado, R$ 11.118.301,40. Total, R$ 21.132.357. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 886.854. De recurso livre. Recurso vinculado, R$ 583.714. Total, R$ 1.470.568. Receita de contribuições. Recurso livre, 0. Recurso vinculado, R$ 80.000. Total, R$ 80.000. Receita patrimonial. Recurso livre, R$ 38.190. Recurso vinculado, R$ 12.510. Total, R$ 50.700. Receita agropecuária. Não tem nenhum recurso. E nem a receita industrial também não tem nenhum. Receita de serviços, R$ 240.660. Livre. Recurso vinculado, R$ 160.570. Total, R$ 401.230. Transferências correntes. De recurso livre, R$ 8.558.571,60. Recurso vinculado, R$ 10.281.507,40. Total, R$ 18.840.079. Outras receitas correntes. Recurso livre, R$ 289.780. Recurso vinculado, nada. Total, R$ 289.780. Receita de capital, recurso livre não tem. Vinculado, R$ 1.442.130,77. Total, R$ 1.442.130,77. Transferência de capital, recurso vinculado, R$ 1.440.080,77. Total, R$ 1.440.080,77. Outras receitas de capital. Recurso vinculado, R$ 2.050. Total, R$ 2.050. Receita correntes intra-orçamentárias. Não tem nada, tudo zerado. Receita de capital intra-orçamentária também não tem nenhum valor, está zerado. Dedução da receita. Recurso livre, R$ 2.616. Recurso vinculado, R$ 2.648.881,20. Total, R$ 2.651.497,20. Total, R$ 10.011.439,60. Do recurso livre. O recurso vinculado, R$ 9.911.550,97. Total, R$ 19.922.990,57. Seção 2, da fixação da despesa. Artigo 4º.
A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$ 19.922.990,57, sendo no orçamento fiscal em R$ 14.654.314,77. 2. No orçamento da Seguridade Social em R$ 5.268.675,80. Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Despesa correntes, recurso livre, R$ 7.196.840, 7.196.840 reais. Recurso vinculado, R$ 10.585.069,80 reais. Total, R$ 17.781.909,80 reais. Pessoal e encargos sociais, recurso livre, R$ 4.006.820 reais. E no recurso vinculado, R$ 6.493.209 reais. Total, R$ 10.500.029 reais. Pessoal e encargo social, operações intraorçamentárias, não tem nada. Juros e encargos da dívida, também não tem nada. Outras despesas correntes, recurso livre, R$ 3.190.020 reais. Recurso vinculado, R$ 4.091.860 reais com 80 centavos. Total, R$ 7.281.000 com 880 reais e 80 centavos. Nossa, quanto dinheiro. Estou cansada. Despesa de capital, R$ 358.500 reais. No recurso livre. Recurso vinculado, R$ 1.482.580 reais, 77 centavos. Total, R$ 1.841.080 reais com 77 centavos. Investimento, recurso livre, R$ 358.500 reais. Recurso vinculado, R$ 1.482.580 reais, 77 centavos. Total, R$ 1.841.080 reais com 70 centavos. Reserva de contingência, 300 mil. No recurso livre, total 300 mil. O total, então, de tudo, R$ 7.855.340 reais do recurso livre. Recurso vinculado, R$ 12.067.650 reais, 650 reais com 57 centavos. Total, R$ 19.922.990 reais com 57 centavos. Artigo 6º. Integram esta lei nos termos do artigo 7º da Lei Municipal número 1.400 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, os anexos, contendo os quadros orçamentário e demonstrativo das receitas e despesa, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Seção 3. Da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Fica autorizado, 1. Ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotação orçamentária, mediante a utilização de recursos provenientes de a. Anulação parcial ou total de dotação. B. Incorporação do superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço. E C. Excesso de arrecadação. 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiência de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicadas como recursos a anulação parcial ou total de dotação do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As orientações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput abrangem também as suplementações de programações que foram incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Parágrafo 2º. Para fins da linha B do inciso 1 do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior
os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recurso correspondente. Artigo 8º. Além dos créditos suplementares autorizados no inciso 1 do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender 1. Insuficiência de dotação do grupo de natureza da despesa pessoal de encargos sociais mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesa consignada ao mesmo grupo. 2. Despesas decorrentes de sentença judicial, amortização, juro e encargo da dívida. 3. Despesa financiada com recursos provenientes da operação de crédito, alienação de bens, transferências voluntárias da União e do Estado. Capítulo 3. Disposições gerais e finais. Artigo 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferência voluntária, operação de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados nos termos do artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Artigo 10. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. Artigo 11. O prefeito municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. Artigo 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta lei, o montante previsto para as receitas, despesa, resultado primário e resultado nominal previsto no demonstrativo referido no inciso artigo 1º, parágrafo 1, a linha A, da Lei Municipal número 1400 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da referida lei. Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas no termos do caput desse artigo. Artigo 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrição das funções, subfunção, natureza, de receita e de despesa orçamentária e fonte de recurso, visando adequá-las a alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 11 de novembro de 2020. Selmira Emília Kferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Uma boa noite a todos, colegas vereadores, pessoal que assiste aqui e em casa também. Queria parabenizar todos que concorreram nessa eleição, os que ganharam, os que perderam, fizeram um bom trabalho. Os colegas vereadores que vão continuar aqui, o Alexandre e o Marlon, a vereadora Arlete, que vai ser a vice-prefeita, que façam um bom trabalho. Parabéns. Eu também, senhora presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos assiste, os lives da Facebook, os funcionários. Quero parabenizar o Iver Gergim e a Arlete pela vitória. Quero parabenizar o Marcelo Paulo, o Júnior Peter, e o Alexandre e o Pedrinho são do PP, Marlon e o Nenê, que está presente aqui, do PDT, o Geison e o Fabinho do MDB, e o Mano Carvalho, que é do PSTB. Desejo a todos uma boa gestão nesse partir de janeiro de 2021, e também quero agradecer por ter a votação que eu tive e agradecer a Deus por ter estado aqui nesses 4 anos junto a esta Casa Legislativa. A todos, meu muito obrigado.
Bom, acho que não tem mais ninguém de vocês, não? Aí eu também queria parabenizar aí, então, o próximo executivo que foi eleito, então, o Ivan e a dona Lete, né? E também os vereadores, os que estavam aqui, trabalharam como legislativo nesse decorrer desse mandato, então, o seu Marlo Alexandre, né, que se elegeram novamente, e também quero parabenizar o Nenê, o Pedrinho, o Marcelo, o Júnior, o Mano, e em especial do nosso partido MDB, o Fabinho e o Geison, né? Então, que vocês aí dão continuidade no decorrer aí do próximo mandato aí, que cumprem, né? E honram a bandeira, então, aí de Turuçu. Também quero agendar a audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o dia 30 de novembro de 2020, aí às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se às 17h30 desse dia 23 de novembro de 2020.